Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um EduCast, um podcast realizado pelo Centro de Excelência em Aprendizagem Transformadora, em parceria com a PRGA, Pró-Reitoria de Graduação. Além disso, esse podcast é auxiliado aqui pelo pessoal do NPDA, em parceria com o CCL. Hoje eu tenho o prazer de receber duas queridas aqui professoras do Mackenzie, a professora Pérola e a professora Márcia, a quem eu agradeço de antemão aí pela presença e pela disponibilidade em conversar conosco sobre sustentabilidade e bem-estar coletivo nos caminhos da educação do ensino superior. Professoras, muito obrigada novamente, vou apresentar aqui o currículo de vocês, maravilhoso, e aí logo mais a gente bate um papo sobre esse assunto tão importante, né? A professora Márcia Brandão Carneiro Leão possui graduação, mestrado e doutorado em Direito pela Universidade de São Paulo e atualmente é professora da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, no campus Campinas. Ela foi professora dos cursos de pós-graduação da PUC, Unianchieta e Unicamp. Foi professora também da Faculdade de Direito da Fundação Armando Álvares Penteado, onde ministrou também aulas de Direito Internacional de Meio Ambiente no curso de pós-graduação, Lato Sensu em Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Questões Globais. Ela é membro do Conselho Editorial da Revista de Direitos Difusos, é sócia fundadora e conselheira científica da Associação de Professores de Direito Ambiental do Brasil, é sócia fundadora da Associação Latino-Americana de Direito Ambiental, membro da Sociedade Lusófona de Direito do Mar, pesquisadora dos Centros de Estudos de Direito do Mar e do Grupo de Estudos sobre Governança Global e Regimes Internacionais, a Unisantos. Tem vasta experiência na área de direito, com ênfase em direito internacional do meio ambiente, direito econômico internacional e direito ambiental. Assim também é membro do Conselho Deliberativo e Fiscal do Centro de Orientação Ambiental Terra Integrada de Jundiaí. Professora Márcia, seja muito bem-vinda, muito obrigada. A nossa próxima convidada é a professora Pérola Felipete Brocanelli. Ela possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialização em Didática do Ensino Superior, também pelo Mackenzie, e mestrado pelo Mackenzie e doutorado pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora aqui na nossa universidade. Além disso, em 2002, passou a integrar o Comitê Max Teller da universidade como líder da competência-chave Sustentabilidade e Bem-Estar Coletivo. Professoras, para a gente começar, eu queria ouvir um pouquinho da professora Pérola. Como que a gente poderia contextualizar a Agenda 2030 e como ela se relaciona aos objetivos do desenvolvimento sustentável? Bom, eu acredito que a Agenda 2030 ela é um ideal a ser atingido, né? E os objetivos para o desenvolvimento sustentável, eles são alguns caminhos que se pode trilhar. Então, quando se fala de fome zero, o que eu posso fazer para a fome zero, né? Eu posso ter um plano de governo que tem um auxílio financeiro, mas eu também posso estimular hortas urbanas. Eu posso fazer do território uma peça-chave para que a fome zero, ou melhor, para que a fome seja zero, né? Então, cada um dos 17 ODSs nos traz uma reflexão para que possamos atingir esse ideal que é a Agenda 2030. Hoje, a Agenda 2030. Em 1992, nós tínhamos o ideal da Agenda 21. Né? Então, a cada década e meia, 2 décadas, esses compromissos são renovados em favor de termos uma habitação, né? ou habitarmos o planeta de uma forma mais sensível, né? Mas de uma forma que se possa atingir a cidadania planetária, onde aquele que é o meu vizinho, quando o meu território acaba, né? Ele é o meu parceiro, ele é o meu aliado, porque no momento que vivemos, as fronteiras físicas tendem a desaparecer. Mas isso não sou eu que coloco, é o Edgar Morin. Então, eu acho que é um pensamento bastante interessante a cidadania planetária.
Muito obrigada, professora Pérola. Professora Márcia, gostaria de trazer também a sua experiência, a sua expertise para essa pergunta? Eu gostaria, sim. É um prazer estar aqui falando desse assunto e a questão, como a professora Pérola falou muito apropriadamente sobre o que seria mesmo essa agenda. E eu fiquei aqui pensando que o que às vezes escapa às pessoas, que ela é uma agenda proposta para viabilizar a nossa sobrevivência. Ela decorre da Agenda 21, um compromisso firmado lá em 1992, que, por sua vez, é consequência de um relatório que foi feito em 1987, chamado Relatório Brundtland, Nosso Futuro Comum, e que disse o seguinte para nós, alto e bom som: temos duas questões sérias para resolver, se quisermos sobreviver. Nós temos que acabar com a pobreza e com a desigualdade, e temos duas áreas críticas que nós temos que cuidar: clima e biodiversidade. Em 1987, isso foi apontado com muita clareza. É o nosso calcanhar de Aquiles. Se nós não resolvermos esses problemas, nós não teremos como sobreviver. Acontece que isso passa por uma revisão do ponto de vista econômico, social, de modo que a gente alcance justiça, consiga ter atividades econômicas, que eventualmente terão que ser outras, né, num processo completamente reformulado, para que a gente possa conviver com os recursos que nos sustentam. Quando a gente fala de meio ambiente, muitas vezes a gente fica distante dele, achando que ele é algo que nos pertence. Não, nós somos parte dele e não nos demos conta ainda. Esse relatório tem nos avisado desde 1987 que é assim que o mundo funciona. A agenda vem modular os objetivos da Agenda 21. Ela é uma agenda porque ela tem 17 objetivos e 170 ou 171 metas. Cada objetivo tem um tanto de meta. Ela é uma outra forma de propor a Agenda 21, né, de modo que a gente consiga fazer. Foi feito lá em 2000, no ano de 2000, se estabeleceram os objetivos do milênio. Eram 8, para ver se a gente se aquecia nesse processo. Nós não alcançamos os 8, mas as notícias são boas, a gente consegue caminhar. Então, quando foi, em 2015, que foi fazer a revisão dos objetivos do milênio, resolveram, por mandato lá da Rio+20, dos países que estavam na reunião, resolveram estabelecer 15 objetivos para esses próximos 15 anos. E esses objetivos incluíram a perspectiva da sustentabilidade. Né? Então, você tem a questão social, quando você fala de pobreza, de alimentação, de igualdade de gênero, você tem a questão de economia, quando você fala de padrões de consumo e de produção, você tem a questão ambiental, quando você fala de conservação dos oceanos, de biodiversidade, tudo isso tem que acontecer junto. Nós temos, o que é essa agenda? Nós vamos ter que arrumar um jeito de atender às necessidades da sociedade sem arrebentar essa teia que nos sustenta, que é o planeta. É isso que nós temos que fazer. E essa agenda é uma proposta para fazer isso. Maravilha, professora Márcia, professora Pérola, muito obrigada. Muito sensíveis essas questões, né, que são norteadoras aí para a nossa discussão. Márcia, aproveitando a sua fala, como que você acha que o mundo tem caminhado e atuado para a implementação dessas ODS? Eu acho que nós temos feito bastante avanço. Muito, muito devagar para tudo que a gente precisa, né? E outro dia estava rindo aqui com os alunos, falei, gente, eu não canso de ter esperança.
Lá em 1992 eu pensei, agora vai. Agora vai. E foi, mas não foi na velocidade que a gente estava querendo e nem que a gente sabia que era necessária. Quando foi em 2012, eu falei, agora vai, né? Porque agora vai ter 2015. Aí chegou em 2015, teve os ODS, foram estabelecidos, o Acordo de Paris, né? Eu falei, agora vai. E estamos nós aqui em 2022 tentando fazer ir, né? A gente está indo, mas está devagar e a situação não está melhorando. A gente tem condição, temos tudo para enfrentar, inclusive os impactos do que vier, dessa mudança que já está em curso. Mas nós precisamos nos juntar, nós precisamos de padronizar conhecimento, saber o que está acontecendo, isso tem que estar divulgado. A gente está indo, tem boas notícias, né? As coisas estão sendo reunidas embaixo da cúpula do clima, né? Era assim, conversão de biodiversidade, preservação, comércio de espécie em extinção, clima, estava tudo separado. Agora, essa questão do clima, está tudo sendo colocado embaixo dela, né? Você falava de comércio e meio ambiente, falava tudo separado, agora está tudo indo para baixo desse guarda-chuva do clima. E eu acho que a gente tem chance, de novo, muita, e eu vou ficar muito triste se a gente não aproveitar essa oportunidade. Eu acho que a gente tem tudo para conseguir. Não, com certeza, Márcia. Falando dessa questão do aprendizado, né, Pérola, como que você acredita que hoje as instituições de ensino superior, né, têm contribuído e trabalhado para a implementação dessas ODS? Eu acho que as instituições têm feito tudo o que está ao seu alcance e de formas diferentes, né? Então, há um tempo atrás, tive notícias do Campus Zero, zero emissão de CO2, né? Então, zero emission. Então, essa forma do enfrentamento visava o quê? Que os campos universitários, ou os campi universitários, eles estariam sendo modelos de cidade. Então, se a universidade conseguir a emissão zero, então é possível para as cidades. Essa foi uma forma de enfrentar. No Brasil, só foi permitido participar dessa experiência, né, a Universidade de São Paulo. Me lembro que eu entrei em contato e os organizadores disseram, olha, é só uma por país e no Brasil é São Paulo. Falei, ok, né? Talvez por uma dificuldade de gerenciamento, não sei dizer. Né? Mas, assim, para além disso, todas as universidades têm se reunido em redes diferentes, em redes diversas, e têm trabalhado para entender, não só entender os 17 ODS, mas como trazê-los para a formação dos alunos. Né? Então, como integrar esse conhecimento e promover uma educação transformadora. E a sustentabilidade, ela é uma linha de educação transformadora, porque ela parte de um pensamento complexo. Então, sempre uma coisa está conectada à outra, e isso é que faz do ensino da sustentabilidade uma questão integradora. Não importa se você faz economia, ou se você faz direito, ou se você faz arquitetura, em qualquer área você precisa pensar na questão. Ai, Márcia, me ajuda. O Triple Bottom Line é social, ambiental e econômico, mas a gente chama eles de áreas, né? Nas áreas, nas grandes áreas. E nas suas interfaces, que são o socioambiental, o socioeconômico e a ecoeficiência. Então, sempre que eu vou trabalhar um conteúdo, aonde esse conteúdo se encaixa? Então, se a gente tivesse o Triple Bottom Line como um alvo, e o que nós vamos fazer como uma flecha, né, aonde esta ação ou este projeto, aonde ele acertaria nesse alvo?
ele seria mais ecoeficiente, esse projeto? Então, se eu tenho aí um projeto de torneiras, estou na engenharia mecânica, torneiras que economizam água, que o volume é maior, mas dá a sensação de estar saindo mais água, mas na verdade é mais econômica essa saída, isso vai atingir aonde? Vai atingir na ecoeficiência, né? É econômico, é ambiental. Agora, quando a gente vai mudando o projeto, isso vai mudando onde acerta no gráfico. Aonde que esse gráfico atinge a sustentabilidade? Quando você consegue contemplar todas as categorias e suas interfaces. Então, o projeto é relevante social, ambiental e economicamente, e nas suas interfaces, socioeconômico, socioambiental e ecoeficiente. E é difícil você ter um projeto dessa forma. Então, ele é geralmente um projeto complexo e que envolve várias áreas. Então, aí é a questão da integração. E o esforço da universidade é o quê? É permitir e promover a integração entre os diferentes cursos para que esses saberes percolem, né, esses projetos, que eles permeiem esses projetos e possam transformar as pessoas que fazem os projetos é que precisam ser transformadas para a gente chegar a essa sustentabilidade. Aí, Márcia, é um gancho da fala que estávamos tendo antes, né? Dos processos de formação. Quer completar, Márcia? Eu aqui chamando você para falar. Gente, pode, imagina. Vai lá, Márcia. De fato, você, na hora que você estava falando, Pérola, eu estava pensando aqui em todos os eixos da educação transformadora, né, proposta pelo Mackenzie. Uhum. E eu vejo o quanto eles são imprescindíveis para que a gente tenha um desenvolvimento sustentável. A ética, a questão das relações internacionais. Então, se você fizer um passeio por todos os eixos propostos para essa educação transformadora, você vai ver uma compatibilidade absoluta com a qualidade e com a eficiência com a qual você pode atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável. É imprescindível que haja transparência, que haja ética, que haja honestidade, que haja cidadania. Tudo isso é pressuposto de sustentabilidade, é pressuposto de objetivo de desenvolvimento sustentável. Permeia de alguma forma todos eles, todos os ODS. Né? Sim, e essa é a função da universidade, né? E a nossa universidade, então, criou o Comitê Max Teller com 5 competências-chave, dentro das quais eu sou a professora que representa a competência-chave de bem-estar coletivo, perdão, de sustentabilidade e bem-estar coletivo, né? E é impossível você atingir o bem-estar coletivo sem essa fala que a Márcia acabou de ter, sem você ter o respeito às pessoas, sem que todas estejam evoluindo juntas, né? Então, tem uma palavra africana que se chama Ubuntu. E Ubuntu, até riu, hein, Márcia? Até gostou, né? Ubuntu é quando não faz sentido eu chegar sozinho. Não faz sentido se todos não estão comigo. Então, tem lá um experimento social, né, que as crianças são convidadas a correrem até uma árvore e aquela que chegar primeiro vai pegar uma cesta de doces, né? E aí todas, tem vários vídeos na internet, quem quiser procurar, são até muito bonitos, né? E todas dão as mãos e chegam juntas, né? E aí a história diz, né, que as crianças falam, então, não faz sentido chegar sozinho. E se você for ver, quem chega sozinho não tem com quem comemorar. Então, você precisa chegar junto. Quando você vai falar de sustentabilidade ambiental, que é o meu enfoque maior é na ambiental, mas ela está sempre entrelaçada com a econômica, com a social, porque não tem como ser separado, né? Eu sempre dizia para os alunos assim, não adianta pegar uma canoa para atravessar o Atlântico
você tem que pegar um transatlântico, né? Você tem que pegar um barco imenso, cheio de gente, com todos os olhares, todos os enfoques, para conseguir uma grande tarefa. Então, eu acho que os 17 ODS e a proposta da Agenda 2030 é isso, é esse grande barco, né, de pessoas que nos apresentam diretrizes aí, formas de chegarmos a uma situação melhor. Lamarce. Então, e aí, outra coisa que é fundamental a gente não perder de vista, que para se alcançar, você falou de Ubuntu e eu falo de cooperação, que é a palavra-chave, né? E que essa talvez seja a grande transformação que a gente tenha que fazer, que é uma proposta da Organização das Nações Unidas desde 1945. Ela surge com esse objetivo, conseguir cooperação para resolver os problemas, né? Ciente de que sem isso não se tem paz e segurança. A gente também não tem paz e segurança sem desenvolvimento sustentável, porque no fundo, a gente luta, a gente compete por recursos. A gente tem que aprender a cooperar. É uma transformação muito grande. A proposta é de ressignificação das nossas próprias vidas e das nossas sociedades. Nossa, professora, isso é impossível. Não, não é impossível. A gente pode, a gente consegue. Se a gente tiver clareza, né, e perceber que o primeiro desafio é educar para a cooperação. Se você quiser o desenvolvimento sustentável, a gente é educado para competir. Né? E aí, que está na base do Ubuntu, né? A cooperação. É isso mesmo. E todas as soft skills é o que as competências-chave desenvolvem. Então, é exatamente o que você falou, é a cooperação. Então, eu tenho que saber trabalhar em grupo, eu tenho que ser empático, né? Porque o funcionário, né, a pessoa que vai te contratar, ela quer uma pessoa, como dizem hoje em dia, fácil de lidar, né? Mas é uma pessoa que enxerga o outro. Ela sabe que o outro precisa de uma planilha, por exemplo, ela facilita, ela manda um modelo, né? Ela discute uma nova ideia com o colega, ela ajuda numa experimentação, ou seja, são as pessoas que conseguem se relacionar bem, que desenvolvem, né, as soft skills, que são essas competências sensíveis, né? E que encantam as pessoas. Né? E ser assim, ser uma pessoa agradável, uma pessoa gentil, uma pessoa que contém os próprios ânimos, né? Porque tem hora que todo mundo fica muito nervoso, né? Mas você tem que ter o filtro, né? E como você vai aprender isso? Exercitando. E a universidade é o momento para exercitar isso com os seus pares. E precisamos de uma orientação de que isso é importante. E não mais as hard skills somente, né? Não é mais importante somente saber fazer a planilha, mas é perceber se alguém precisa, como precisa, por que precisa, né? E elaborando assim a sua rede de trabalho de uma forma organizada e cooperativa. Sem dúvida. Pérola, aproveitando sua fala, você trouxe, né, a sustentabilidade e bem-estar coletivo como competência-chave, certo? Para o nosso programa aqui, Max Teller. Se você puder falar um pouquinho sobre essa competência e sobre a sua iniciativa também de aprendizagem transformadora, a associação com as ODS, como que você tem trabalhado com os alunos, acho que se encaixa muito bem aqui para a nossa conversa. Tá certo. Então, essa questão do alvo que eu falei para vocês é um exercício de classe, né? Nós fazíamos na disciplina de Estudo de Urbanismo 6, Paisagem e Cidade, da Faculdade de Arquitetura, nós fazíamos um exercício de levantamento de região, né? É um planejamento regional. Então, você pega a região metropolitana leste e coloca 11 municípios dentro, que é o tamanho dela, e pede para os alunos levantarem essa região em 2 semanas. Como fazer isso?
Então, você dá todos os suportes, e o convencional, o tradicional, são roteiros. Olha, levanta isso, plano diretor, né? Água, saneamento, faz um roteiro. E sempre falta alguma coisa. E é um universo tão grande que o aluno não completa. E nós, professores, ficávamos, puxa, mas como melhorar isso, né? Como fazê-los entender a coisa de uma maneira completa? E aí nós utilizamos esse exercício do gráfico, né, do Triple Bottom Line, e perguntamos a eles. Nós não pedimos o que nós queríamos, mas nós perguntamos a eles. Os levantamentos que vocês fizerem, aonde se encaixam neste gráfico? Nós tivemos trabalhos incríveis. Trabalhos assim, Márcia, vou te chamar para ver. Trabalhos incríveis. Então, quando o aluno vai desenvolver, que é o objetivo da disciplina, né, um projeto urbano ambiental, ele não fica mais restrito àquele território. Ele percebe que existe o Polo Bragantino, que cruza a região metropolitana leste, né, São Paulo, a área leste da metrópole, e que pode se conectar a Santos. Ou ele busca relações com São José dos Campos e começa efetivamente a fazer um plano regional. Então, compreende a escala. Os levantamentos foram fantásticos. Vamos ver agora os resultados na hora, né, da concepção do plano. Eu espero e acredito que serão muito bons. Então, este é o ensino transformador, né? Isso é o que a competência-chave pode fazer por nós. É transformar não só o ensino, ele transforma o professor, transforma o aluno, transforma o processo. Então, nós nos redescobrimos, né? E passamos a um exercício que é dado praticamente todo semestre, não vou dizer, né, mas ele é um exercício que se repete por alguns semestres, devido a alguns convênios que fazemos. No momento temos um convênio com o Condemate, então temos aí uma apresentação de resultados para o Condemate, então temos aproveitado desse convênio já uns 2 ou 3 semestres, acho que esse é o terceiro. E parece que é a primeira vez que nós estamos fazendo. As propostas são maravilhosas, né? As leituras são incríveis, e eu acho que é isso. A competência-chave de sustentabilidade e bem-estar coletivo, ela, além das hard skills, além das soft skills, né, ela promove esse despertar, né, um despertar para a necessidade da preservação ambiental, porém atrelada a um desenvolvimento econômico e a um respeito à sociedade. Né? E é isso, eu acho que o melhor que eu posso dizer para vocês é essa emoção que eu sinto, né, ao falar de como é fantástico, né, nós trabalharmos o ensino transformador. E aí temos, então, feito uma sondagem inicial, o que o aluno conhece desse trabalho, e uma sondagem final. Né? Essa sondagem inicial e sondagem final eu estou aplicando em uma iniciativa de aprendizagem transformadora chamada Paisagismo de Praça e Espaço Público. É uma atividade esta, co-curricular, a outra é uma atividade curricular, né? Essa do Paisagismo de Praça e Espaço Público é uma atividade co-curricular que tem tido uma frequência muito boa dos alunos, e assim, eles têm apresentado bons resultados até o momento, e eu vou aplicar a sondagem final, né? Então, eu vou ter, eu já tenho a sondagem inicial, eu vou poder comparar com a reflexão final para verificar se houve uma exposição, uma transformação do aluno, como ele se encaixa, né, no seu próprio desenvolvimento. E aí, no Mackenzie, isso vai gerar, todas as iniciativas de aprendizagem transformadoras vão gerar um selo, né, que é um bottom, enfim, não sei exatamente o termo que está sendo dado, mas que vai aparecer no e-portfólio do aluno. Então, o aluno vai ter um currículo, ele fez arquitetura, mas ele se interessou por várias atividades dessa competência-chave. Então, quando ele apresentar o seu currículo no mercado, ele é um profissional diferenciado pelo que ele conseguiu se envolver e desenvolver naquela competência-chave. E ele vai se diferenciar, né? E ele vai conduzir a própria carreira. E isso é importante.
né? Aonde o aluno se vê trabalhando, como ele se vê trabalhando. E eu juro que eu vou parar, só mais uma coisinha. Eu tive uma iniciação científica, duas, que me deram muito prazer acadêmico esse ano, que um menino pesquisou sobre biofilia, um rapaz, o Guilherme. Pesquisou sobre biofilia, o Guilherme Freire. Zácaro Freire, Guilherme Zácaro Freire. Aí, Guilherme, você dando ponto aqui no nosso podcast. O Guilherme, ele estudou sobre biofilia e ele desenvolveu um projeto de extensão em Carapicuíba, uma comunidade vulnerável, sobre o que é biofilia, a necessidade de ter a vegetação, de preservar a vegetação, qual o bem-estar que isso pode promover. Enfim, fez oficinas com pais e crianças até 14 anos. Então, isso transformou o Guilherme. O O Pérola, Guilherme, além explica. da iniciação, ele faz um projeto de extensão. Fala. Que legal. Eu ia falar para você explicar para os ouvintes o que é biofilia, que eu falei, ué, o que será que é biofilia? Verdade, Eu garanto né? que todo mundo pensou isso. Biofilia é essa sensação de encantamento que nós temos com a natureza, essa conexão com a vida. Né? Então, quando a biofilia, na verdade, ela surge na psiquiatria, aí ela evolui para a psicologia no tratamento da depressão, ou das pessoas com problemas psiquiátricos ou da depressão. E os arquitetos se apropriam do entendimento da biofilia e atualmente estão sendo estudadas cidades biofílicas. Timothy Bickley, que é o autor de um livro que fala acho que o título é Cidades Biofílicas, está em inglês, e ele explica a necessidade de termos cidades com natureza para sermos saudáveis. Entendi. Então, isso é biofilia. Né? Então, o Guilherme, né, fazendo esse trabalho, né, de valorização da natureza, de explicar por que a natureza é importante, foi muito, muito legal. E, para não deixar de fora, minha aluna Maria Esther Batista, oi Maria Esther, ela fez um trabalho sobre hortas urbanas e depois desenvolveu um trabalho, um projeto de extensão em uma ONG, aqui em São Paulo, na Barra Funda, trabalhando com pessoas que têm algum tipo de problema, alguma síndrome, ou são pessoas em situação de rua, ou estão voltando a um convívio social, enfim, e ela trabalhou produzindo uma horta vertical para eles cuidarem das plantas e colherem e ajudarem na alimentação. Então, eu acho que é isso. Eu falei demais. Não, imagina, nossa, muito bom. Para a gente caminhar aqui para os finalmente, eu queria ouvir um pouquinho da Márcia. Márcia, duas questões na área do direito. Como que vocês têm atuado aí nos componentes curriculares para inserirem as ODSs, para auxiliar aí a fazer cumprir a Agenda 2030? E como que você acha que a COP27, que está acontecendo aí super quente, né, pode auxiliar de forma positiva para a gente obter essas metas propostas? Então, eu posso falar dos meus componentes, né? Eu dou aula de Direito Internacional Público e Direito Ambiental. São duas disciplinas que se complementam quando você fala de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, em termos de você oferecer os elementos básicos. E quando a gente fala de direito ambiental, as pessoas pensam em natureza só. O meio ambiente considerado cientificamente, ele é não só um meio ambiente natural. Tem o meio ambiente artificial, que é composto das cidades, com todos os problemas que elas têm, de mobilidade, etc. A gente tem o meio ambiente cultural, que são as nossas memórias, nosso patrimônio, e o meio ambiente do trabalho. Então, isso tudo é um prato cheio para você fazer a ligação com os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? E é preciso deixar isso bem presente.
do ponto de vista do direito internacional, é possível a gente falar muito da experiência mundial de cooperação, que viabilizou, mal ou bem, né, através da sua implementação imperfeita, rumos precisam ser corrigidos, mas nós tivemos mais de 80 anos de paz, a gente nunca teve isso na história da humanidade. E, de repente, uma humanidade que sempre viveu em estado de guerra, hoje, quando ouve falar de guerra, se incomoda, ou seja, a principal ideia se instalou na nossa cabeça. A paz, de repente, é a regra, e a guerra, a exceção. Que permaneça assim, né? Porque a gente perceba que a gente só conseguiu, mal ou bem, essa estabilidade relativa com muita cooperação, com muito esforço. E nós vamos precisar de muito mais, porque nós estamos só no começo do caminho, 80, 90 anos, não é nada comparado com a história da humanidade. Sem dúvida, muito obrigada. Obrigada, professoras. A gente está chegando aqui no final. Eu queria, para terminar, que vocês pudessem deixar uma frase para os nossos convidados. Professora Pérola, se quiser começar. Uma frase? Meu Deus. Mariana sempre pede uma frase. Uma frase. Tem aquela frase, né, da competência-chave. Posso repetir essa? Pode. É uma que eu gosto muito. Que no começo nós nos reuníamos ao redor do fogo para afugentar o medo, né, e nos sentirmos seguros. E hoje nós nos reunimos ao redor dos temas que nos são caros, que aquecem o nosso coração, né, e nos trazem esperança e alegria nessa nossa caminhada, nessa nossa evolução coletiva, planetária. Eu acho que é isso. Obrigada, professora Pérola. E professora Márcia? Eu preparei porque tem uma frase que eu gosto muito, que todo mundo atribui ao Dalai Lama, mas não é. É de um professor chamado David Orr, num livro que ele escreveu, que traduzindo para o português é Com a Terra na Cabeça, né, tendo a Terra em mente, na educação ambiental e na prospecção do homem. Ele diz assim: o planeta não precisa de mais pessoas de sucesso. O planeta precisa desesperadamente de mais pacificadores, curadores, restauradores, contadores de histórias e amantes de todo tipo. Precisa de pessoas que vivam bem nos seus lugares. Precisa de pessoas com coragem moral, dispostas a aderir à luta para tornar o mundo habitável e humano. E essas qualidades têm pouco a ver com o sucesso, tal como a nossa cultura o tem definido. Maravilha, lindo. Olha, professoras, muito obrigada, foi incrível, professora Pérola, professora Márcia, espero que vocês tenham gostado também, tanto quanto eu. Eu quero encerrar, então, foi ótimo, gente. Eu quero encerrar, então, o nosso EduCast agradecendo às professoras, aos nossos ouvintes e já convidando vocês aqui para as nossas próximas edições que estão imperdíveis. Muito obrigada, até a próxima.